Você é circunciso? Poxa, o que é isso, né? Calma lá, vamos conversar um pouquinho hoje. Circunciso é a palavra que vem da palavra circuncisão. Circuncisão é o ato de retirada da pele do prepúcio que está sobre a glande do órgão sexual masculino. E o que isso tem a ver com a gente? Calma lá, segura aí, vamos conversando que você vai entender. Primeiro, este é um sinal que Deus estabeleceu para identificar a aliança que ele fez com Abraão, portanto, com o povo judeu. Isso está em Gênesis 17, eu vou ler com vocês aqui, versículo 9 em diante. E Deus também disse a Abraão: quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado. Por todas as vossas gerações, incluído o servo nascido em casa e comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim, a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, aqueles que não fizerem a circuncisão, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Então, a circuncisão é justamente a obediência desse povo e o sinal de que eles estão cumprindo a aliança, portanto, eles fazem parte do povo pactual, da comunidade de Deus, do povo de Deus. E ele está dizendo aqui, se alguém não cumprisse essa aliança, não cumprisse esse rito, essa circuncisão, esse sinal externo, essa marca na carne, no corpo das crianças, né, do sexo masculino no 8º dia, essa pessoa seria o que? Colocada para fora, extirpada. Ela violou a aliança e ela é colocada então para fora da comunidade. Ela não pode fazer parte da comunidade, do povo de Deus. Ok, isso aqui é o que acontecia na antiga aliança. Na lei, depois mosaica, continua e até hoje nós temos aí a circuncisão como um rito que marca, que é um símbolo dessa aliança de Deus com o povo, tá certo? Agora, vamos um pouquinho para o que Paulo fala em Romanos. Olha só. Romanos capítulo 2, versículo 17. Por isso que eu fiz a pergunta e volto. Você é circunciso? Primeiro as mulheres já podem, eu não sou homem, né? Não sou do sexo masculino e tal. Mas o que acontece é que a circuncisão, ela teve uma ressignificação na nova aliança. Ela tem um outro simbolismo, um outro significado, ela acontece de outra forma e ela nos coloca numa condição de povo de Deus. E é interessante isso, em Romanos 17, 2,17 nós lemos. Mas, se tu te chamas judeus. Lembra que Paulo está falando com uma igreja que está em Roma, que tinha ali judeus e gentios. Agora ele se dirige aos judeus. Ele fala, você, judeu que está em Roma, você que se chama, que se autodenomina judeu, te apoias na lei, quer dizer, você tem a lei mosaica, te glorias em Deus e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento da verdade, tu, pois que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Deus aqui, Paulo está sendo incisivo com os judeus que cobravam outras pessoas que não eram judeus na comunidade cristã
de cumprir questões da lei, e eles mesmos transgrediam a lei. Eles mesmos estavam se colocando diante de maldição, distantes de Deus por transgredirem a lei de Deus. E então eles se autodenominavam judeus, eles se autodenominavam povo de Deus, mas estavam transgredindo. E Paulo diz no versículo 24: pois como está escrito, por vossa causa, por causa dos judeus, que estavam transgredindo a lei de Deus, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Justamente ao contrário do que o povo de Deus deveria fazer, que era santificar o nome de Deus em meio às nações. Eu acho que você lembra da oração de Jesus ensinando no Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Aqui eles estão fazendo completamente ao contrário do que Jesus estava ensinando e orando, que nós devemos orar e com as nossas ações santificar, honrar o nome de Deus em meio às nações, com a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida que é compatível e coerente com a nossa fé. E o povo judeu estava aqui, conforme Paulo diz, é uma profecia de Isaías: por causa de vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Então nós também cristãos, diante disso, temos que fazer uma avaliação. Nós estamos falando sobre Deus, e as pessoas que convivem conosco na sociedade percebem que a nossa vida cristã honra o nome de Deus ou desonra? Pense nisso. Versículo 25. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Então, primeiro, nós já entendemos que não é possível cumprir toda a lei. Há um princípio que, se você descumpre um pedacinho da lei, você descumpriu toda ela. O que Paulo está trabalhando aqui é: se você que é circunciso, você tem a marca do pacto, mas você desonra e em algum momento quebra a lei, essa circuncisão ela não tem mais valor. Então é impossível ser circunciso nesse sentido. Exatamente. É impossível neste sentido que Paulo está colocando. Só há outra possibilidade, que é justamente a possibilidade proporcionada pela graça, pela nova aliança. Então vamos lá. Porque de fato a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então você se torna alguém que não pode mais fazer parte do povo de Deus, conforme lemos lá em Gênesis. Então nós vamos entender por que alguns judeus foram cortados do povo de Deus, porque apesar de ter a circuncisão na sua carne, estão fora da aliança pela quebra da lei. Então, se os que são da incircuncisão, dos não-judeus, nós, os gentios, cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Por quê? Vamos lá, definição de judeu na nova aliança. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Então, agora, nesse momento da nova aliança, Paulo está definindo o que é judeu e o que é circuncisão. Ele está dizendo que judeu aqui é o símbolo, o nome que se dá ao povo de Deus. Então nós podemos dizer, ele está dizendo que não é povo de Deus o que é exteriormente. Aqueles que cumprem as questões só simplesmente na carne e no sangue. Simplesmente um judeu que nasce de uma linhagem judaica, nem só por isso ele é mais considerado judeu. E não é porque ele se circuncidou na carne e que ele cumpre um sinal de um pacto lá do Antigo Testamento que ele é considerado judeu e que ele é considerado circunciso. Mas judeu é quem o é interiormente. Tem alguma coisa agora que tem que acontecer na natureza, no interior do ser humano, para que Deus o considere judeu. Nós sabemos isso
tomando outros textos, que é um novo nascimento. E circuncisão é agora um ato do coração. Não é mais a circuncisão no órgão sexual masculino, só do menino no 8º dia. Todo ser humano, homem e mulher, velho, jovem, criança, adolescente, que nasce de novo, ele, neste momento, recebe o sinal da aliança. Mas quem realiza? Não é mais o sacerdote, não é mais um homem. Versículo 29 aqui, ó. Continuando. Realizada pelo Espírito e não pela letra. Letra que é a lei mosaica. Tá certo? Não é toda a Bíblia. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a pergunta, eu repito, você é circunciso? Se você aceitou a identidade de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, a sua obra, a sua morte e ressurreição, pela fé acreditou, foi-lhe imputado justiça por graça, você é nascido de novo. Portanto, o Espírito Santo realizou no seu coração a marca da aliança e você faz parte do povo de Deus, dos judeus, da nova aliança. Reflita nisso esse dia. Deus abençoe você.